Olá, olá, aqui é o Felipe que está falando. Hoje é 1º de junho de 2023. Marca agora este mês a comemoração no próximo dia 30 de junho dos 59 anos de fundação do Quarteto em Si. E por isso estamos retornando com os nossos episódios, os nossos quadros. O que você está ouvindo agora é uma versão especial, somente com os nossos comentários, tudo que nós trouxemos nesse nosso projeto Quarteto em A a Z, com esse alfabeto dos compositores que trabalharam com o quarteto em si ao longo de todos esses quase 59 anos. Se você quiser ouvir a versão com as canções intercaladas aos nossos comentários, é só pegar a versão da playlist aqui no YouTube, onde temos os nossos comentários e as canções, ou então ouvir pelo Spotify, lá no Quarteto em A a Z, do podcast 57 em Si. Aproveite, nós estamos relançando nessa versão especial os episódios, os 7 primeiros de A de Aldir Blanc e A G de Gonzaguinha, e na semana seguinte nós teremos os demais episódios aí, até completar esse alfabeto incrível de compositores e também novos quadros, muita coisa está chegando por aí. Não esqueçam então de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, aqui no YouTube nós vamos disponibilizar todos os áudios, tudo que nós já lançamos, mas também, se você preferir, temos todos os episódios no Spotify e com os demais quadros em todos os agregadores de áudio. Então sejam bem-vindos nesse mês muito especial. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em Si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso quarteto em si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto e eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. No programa 1 desse nosso projeto, vamos com a letra A de Aldir Blanc. E vamos aproveitar essa oportunidade e já colocar música nessa nossa vida. Vamos ouvir uma das canções mais representativas da carreira da Si, lançada nos anos 70, Querelas do Brasil, uma parceria de Aldir Blanc com Maurício Tapajós. Porém, vamos ouvir a gravação de 2016 do último álbum do nosso quarteto, o Janelas Abertas. Na ocasião, a formação eram as irmãs fundadoras Siva e Sinara, mais Corina Viana e Keila Fogaça. Vamos então, Querelas do Brasil. Aldir Blanc Mendes nasceu em 2 de setembro de 46 e nos deixou em 4 de maio de 2020. Foi um letrista, compositor e cronista brasileiro. Ele também era médico formado especializado em psiquiatria e abandonou a profissão para se tornar um grande compositor da história da nossa MPB. Em mais de 50 anos de atividade, foi autor de mais de 600 canções e seu principal parceiro foi João Bosco. Eles foram considerados na década de 70 e 80 como a dupla fundamental da MPB. Mas Aldir Blanc teve mais de 50 parceiros em sua carreira. Além de João Bosco, também teve Ginga, Moacir Luz, Cristóvão Bastos, Maurício Tapajós, Carlinhos Lira, dentre outros.
É de sua autoria grandes canções da nossa música, como O Mestre Sala dos Mares, Dois pra lá, dois pra cá, De Frente pro Crime, O Ronco da Cuíca, Transversal no Tempo, Corsário, Bêbado Equilibrista, Coração do Agreste, Resposta ao Tempo, dentre outras. Como cronista, atuou em jornais e revistas de circulação nacional. Mais tarde, suas crônicas viraram livros. Apesar de ser autor de centenas de músicas, Aldir Blanc gravou como cantor apenas 2 álbuns de estúdio. O primeiro em 84, Aldir Blanc e Maurício Tapajós, e o segundo em 2005, chamado Vida Noturna, onde interpretou 12 faixas de sua autoria. Além disso, participou de um tributo em sua homenagem, o Aldir Blanc 50 anos, lançado em 96, e de algumas poucas músicas com outros colegas. A primeira música que nós ouvimos, em 1978, ela deu um nome ao álbum Querelas do Brasil, lançado pelo Quarteto em Si, com a formação Si vai ensinar as irmãs fundadoras, mais Soninha e Dorinha Tapajós. Lembrando que essa música Querelas do Brasil foi uma parceria com Maurício Tapajós. Maurício Tapajós, que era irmão de Paulinho Tapajós e Dorinha Tapajós, uma das integrantes do Quarteto em Si na ocasião. Querelas do Brasil tem o título com uma clara referência à canção Aquarela do Brasil de Ari Barroso e faz uma denúncia à elite econômica brasileira que estaria suprimindo a cultura popular do Brasil com sua ideia americanizada. Até por isso, em suas gravações, como no verso O Brasil não conhece o Brasil, esse primeiro Brasil é com Z. Então, normalmente, os cantores costumam frisar para deixar bem claro que se trata de um Brasil, né? Uma coisa vinda de fora do Brasil, o nosso Brasil. E a ideia é valorizar a cultura nacional, fazendo um contraponto a essas palavras de origem claramente não brasileira como são pronunciadas. A segunda canção é uma paixão minha, numa interpretação emocionante do show Resistindo. Resistindo foi um álbum lançado em 1977 e trazia ao repertório do show que o Quarteto em Si apresentou entre 75 e 76, o show Resistindo. Um belíssimo espetáculo com direção de Benjamin Santos e textos de Aldir Blanc. E como consta na biografia do Quarteto em Si, As Meninas do Si, Benjamin Santos estampou as palavras no encarte do LP, que representava, dentre das emoções, explicando a proposta do espetáculo, valores e sentimentos, a ternura, a afronta, a resistência, a emoção, a voz, o choro, o arrepio, o canto. O show era apresentado em blocos, cada qual com o seu nome. Representando o bloco Sufoco, vamos trazer a canção Resistindo, de Aldir Blanc e João Bosco, título do show e do disco. E representando o bloco Lucidez, temos a irônica Rancho da Goiabada, novamente de João Bosco e Aldir Blanc. Vamos ouvir ambas as canções, a segunda e a terceira, ambas do disco ao vivo Resistindo, gravado em dezembro de 76 no Teatro Fonte da Saudade, no Rio de Janeiro. Essa música que acabamos de ouvir, Rancho da Goiabada, é uma das minhas prediletas. Pela ironia da letra, pelo tema nem sempre muito comentado, né, falando dos boias frias, essa ideia, né, dos boias frias que terem esse trabalho pesado, essa vida difícil e verem na bebida muitas vezes a transformação da sua tristeza em sonhos. É muito forte a letra, a mensagem, esse panorama, essa reflexão e essa interpretação muito entregue do quarteto, essa fase dos anos 70 do quarteto em si,
somente nessa época, né, que nós tivemos a composição do quarteto, incluindo Dorinha Tapajós, naquele momento ali completando os seus 10 anos, né? Tem muita representatividade do que vinha acontecendo e eu gosto demais dessa música, dessa gravação. E a quarta música que nós vamos ouvir é um chorinho delicioso de um trio abençoado. Aldir Blanc, Franklin da Flauta e Luiz Cláudio Ramos. Diretamente do show ao vivo em Curitiba, no Teatro Paiol, em 1981, que deu origem ao CD Falando de Amor para Vinícius com o próprio Luiz Cláudio Ramos. Este show é maravilhoso porque só tem voz e violão. A voz do quarteto e o violão do grande Luiz Cláudio Ramos. Neste momento, a formação foi aquela que foi a mais duradoura da Si, com Siva, Sinara e Cibele, 3 das irmãs fundadoras, mais a Soninha. Então vamos ouvir a canção Santo Amaro ao vivo. Essa canção, Santo Amaro, este chorinho de Franklin da Flauta, Luiz Cláudio Ramos e Aldir Blanc, tem uma história interessante. Ele conta sobre essa ladeira do bairro de Santa Teresa, como o próprio quarteto em si conta no finzinho da música anterior nesse mesmo show. Ele fala de algumas coisas na letra que vale a pena a gente explicar do que se trata. A letra fala: eu ia a pé lá da ladeira Santo Amaro até a rua do Catete, num sobrado onde você residia, e te levava para um passeio em Paquetá, onde nasceu num piquenique o nosso rancho, o ameno rosedá, verde grená e amarelo nossas cores. Resedá vocês são flores, como flor ela papoula do Japão. Tua rival saiu na flor do abacate, de destaque no enredo da rainha de Sabá. Vamos para a história por aí para explicar do que se trata esse ameno rosedá. Na verdade é ameno resedá, o ameno resedá. Helena Aragão, no site overmundo.com.br, em 9/9/2007, comenta a história dessa música. Então ela fala lá: a música Santo Amaro, de Franklin da Flauta, Luiz Cláudio Ramos e Aldir Blanc, era um choro, mas nesse disco que ela está comentando, entrou com arranjo de Marcha Rancho. Franklin ficou surpreso e foi conferir a gravação. Caiu em prantos no estúdio, como se reencontrasse um filho que não via há tempos. Como se não fosse suficiente a emoção, alguém levou uma gravação, a única que se tem notícia, segundo o pessoal, do rancho Ameno Resedá, justamente de 1907. Ameno Resedá foi mais famoso de todos os ranchos carnavalescos da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi fundado em 1907 e tinha essas cores, né? O verde, grená e o amarelo que falam na canção. Os ranchos carnavalescos, eles são como se fossem anteriores às escolas de samba que nós conhecemos. Ele foi fundado em 1907, como eu comentei, por um grupo de funcionários públicos cariocas, após um piquenique em Paquetá, e tinha inicialmente sua sede no bairro do Catete. A inspiração do nome veio do som ameno do rancho e de uma flor chamada resedá, abundante na ilha de Paquetá, onde aconteceu o piquenique e foi o primeiro encontro entre os fundadores do rancho. E essa proposta do rancho futuramente veio a se tornar o samba que nós conhecemos mais propriamente, inicialmente de rua e depois nos formatos das escolas de samba, e em 30 de janeiro de 1941, o Ameno Resedá realizou sua última assembleia, onde decidiram por sua extinção. Então, essa música não conta só a história da Ladeira Santo Amaro, conta a história do Ameno Resedá, esse rancho do qual Franklin da Flauta se emocionou tanto, como comentamos há pouco. E nesse nosso programa de estreia tivemos o nosso quarteto de músicas, as músicas do Aldir Blanc.
que inicia esse nosso alfabeto musical. Ouvimos Querelas do Brasil, Resistindo, Rancho da Goiabada e Santo Amaro. E a nossa canção com A de hoje, que inicia com A no seu título, que é a música bônus de hoje, é Água de Beber, de Tom e Vinícius. Gravada originalmente no álbum de 1966, O Som Definitivo, ainda com as 4 irmãs fundadoras, Siva, Cibele, Sinara e Silene. Espero que você tenha gostado deste nosso projeto do podcast 57 em si, em A a Z. Nós estamos trabalhando nos podcasts principais, muita análise da discografia, mas aqui o nosso objetivo é mostrar o quanto o quarteto sempre se reinventou, nunca ficou um lugar comum, cantou em diversos estilos musicais com os mais diversos compositores. Elas eram e são incríveis. Elas são ímpares na história da música popular brasileira. E vamos lá, além dos textos de Aldir Blanc que estavam nos blocos do Resistindo, esse show tão lindo na década de 70, e no encarte do disco Resistindo, Aldir Blanc dava um depoimento, contando um pouco de como foi essa oportunidade de trabalhar com as meninas. Vamos lá. Abre aspas. Eu estava aqui matutando sobre a melhor maneira de falar do quarteto em si e do nosso Resistindo. E de repente, não mais que de repente, me lembrei da voz do Vinícius, cantando no Zum Zum. Estas são as minhas menininhas, são as 4 baianinhas que um dia descobri, quarteto em si. Então me ocorreu que o quarteto possui uma qualidade fundamental, a duração. Com todas as mudanças de ventos e mares, com os erros e acertos, com a maior garra, os fracos que me desculpem, mas garra é fundamental. O quarteto resistiu. Os cri-cris costumam falar com a sagrada ira dos diletantes em concessões. Considerem os tempos e tentem atirar a primeira pedra. Da minha parte, sinto o maior orgulho de compartilhar com elas dessa trincheira. Estou, em todos os sentidos, em boa companhia. Hoje, nem todas são baianinhas, e é bem verdade que não são. Infelizmente, descoberta minha, mas resistindo, não adianta chiar, Vinícius. Elas são as minhas menininhas. Fecha aspas, Aldir Blanc. Siga o nosso podcast, @podcast57 em si, aqui e lá no Instagram. Manda um comentário lá, falando o que você achou desse episódio. Muito obrigado e até a próxima letra. Quem será a letra B desse alfabeto musical? Façam suas apostas. Um grande abraço e até mais.